Dando continuidade, né, ao texto injuntivo, de onde a gente parou. Então, como a gente já tinha falado antes, é um texto que incita alguém a tomar uma decisão. Ele ensina. Como eu estava citando, lá na produção de texto do Enem de vocês, que é o específico de vocês, onde é que vocês vão aplicar essa tipologia textual? Lá, na conclusão. Quando você vai resolver o problema. Lembra que vocês dizem assim? O governo deve fazer isso, assim, por esse jeito, dessa forma. Então, olha só como você está mostrando o caminho. Quando se mostra o caminho é porque é um texto injuntivo. Onde eu encontro? Receita. Está lá, receita de bolo. Está mostrando como fazer o prato. Agora, ele pode ser maleável? Pode. A gente vai falar isso aqui a pouco. Mas está lá. Se você não pode, é tirar. Eu vi um vídeo, a mulher disse que descobriu a cura por Covid-19. Aí diz lá que é gengibre, mas não tiver para se botar, não. Aí açúcar, mas não tiver para se botar, não. Só dizendo elementos e dizendo que se não tivesse, não precisava botar. Aí quando a mulher terminou, só tinha água. Ela disse, eu acabei de beber água. A única coisa que ela disse que tinha que ter. Então, o texto injuntivo, ele diz que tem que ter, é para fazer daquela maneira. Ok? O injuntivo e o prescritivo. Tem uma diferença aí. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. Mas vamos lá. Então, o texto injuntivo apresenta uma sugestão, um conselho. É o que vocês fazem na redação de vocês. Lá no final da redação de vocês tem um conselho de como resolver o problema. Você vai obrigar o cara a usar? Não. Mas você vai aconselhar. Tá? Se você quiser resolver o problema, pode ir por esse caminho aqui. A receita culinária, por exemplo, é um exemplo de texto injuntivo. Manuais de instrução é um exemplo de texto injuntivo. Livro de autoajuda é um exemplo de texto injuntivo. Regra do jogo é um exemplo de texto injuntivo. Então, apresenta uma sugestão, um conselho. Já o prescritivo, aí o negócio é mais embaixo. Apresenta uma ordem, uma imposição. É o que acontece com a receita médica. A receita médica é um texto prescritivo. Se o médico diz lá que você tem que tomar de 2 em 2 horas o medicamento, você vai tomar de 3 em 3 horas. Não, tem que tomar 2 vezes o dia. Você vai passar o dia todo dia, mas bem, não vai. Então, apresenta uma ordem. É um texto prescritivo. Onde é que eu encontro? Receita de médico, né? Diferente da receita culinária. Edital de concurso. Faltou o D aí, mas é de concurso. Então, o edital de concurso, ele é prescritivo. Você vai seguir o que tem lá. O edital do Enem de vocês. Vocês vão seguir o que tem lá. Ah, tem lá que é para utilizar a caneta preta. Não, mas eu acho que eu vou levar uma azul. Então, não vai. Você vai seguir o que está lá no edital. É caneta preta. Mas a receita a receita culinária, eu posso mudar? Não. Mudar não, mas digamos que tem lá o prato que você faz com 4 ovos que serve 10 pessoas. Mas aí você só convidou 5. Então você vai diminuir. Eu vou botar só 2. Pronto, dá certo? Dá. Ele vai continuar a receita só com 2 ovos. E geralmente vai resolver o seu problema. Mas injuntivo ele ainda é maleável. Pode adaptar. O prescritivo não. É daquele jeito. Cláusula de um contrato. Amigo, tá no contrato, tchau. Você tem que assinou, leu direitinho, assinou, pronto. Não pode ser quebrado. Em alguns casos é quebrado, mas as cláusulas não são feitas para ser quebradas, não. As cláusulas são feitas para serem cumpridas. E as leis. As leis é um exemplo de texto prescritivo. Apesar de que muitas vezes eles se tornam mais injuntivos, né? Que mudam, distorcem as leis e tornam um pouco mais injuntivos. Mas está ali, é para ser cumprido. É uma ordem. A lei é uma ordem. Então, é para ser uma ordem. Muitas vezes não é, mas isso aí são coisas que não cabe a nós discutir no momento. Mas, só para lembrar, há essa diferença entre um e outro. Injuntivo é uma coisa, prescritivo é outra. Injuntivo é mais conselho, uma sugestão, ela é mais maleável. Ele pode ter essa mudança dentro do próprio texto. Um exemplo foi a receita do bolo aí, que usava 4 ovos, eu só que usar 2 e deu certo, dá certo também. Já o prescritivo não. Prescritivo é ordem, posição, tem que cumprir. Tem para onde correr. Ok? Então aqui eu tenho um exemplo de um texto injuntivo. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio, a inveja
as 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, tempere com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablet e meio de preguiça. Então, aí é uma receita de como fazer um político bem clara, né? Então, os políticos são basicamente dessa maneira aí. A receita dos políticos, ou de produzir um político, é essa daí. Então, é claro que é uma música, né, do Legião Urbana, Os Anjos, é uma crítica social pesada, mas é só um exemplo, para trazer o exemplo de um texto injuntivo. Olha que ele segue como se fosse um manual, né, uma receita. E chegou no que nos interessa, mas não que os outros não interessem. É bom ter eu saber dessa diferença, porque para que eu não me perda dentro da minha redação. Mas chegou no que realmente vai exigir de você, que é o texto dissertativo. Só lembrando que na redação de vocês, eu posso encontrar qualquer um desses tipos de texto. O que eu não posso deixar de acontecer é o texto narrativo se sobrepor ao texto dissertativo argumentativo. Isso não pode acontecer. Então, tem que ter, a maioria tem que ser dissertativo argumentativo. Até porque é impossível eu fazer um texto sem ter outros tipos textuais dentro dele. Sempre vai ter. É um mecanismo da textualidade. Lembra do primeiro slide? Da textualidade, de fazer o meu texto atingir os seus objetivos. Ok? Mas vamos lá. Dissertativo, dissertar, implicar, discutir ideias de ponto de vista expositivo, em que há a presença das ideias, ou de um ponto de vista argumentativo, em que há a intenção de convencer o outro acerca da ideia. Olha, muito cuidado nesse negócio de convencer o outro. Você está usando esse convencer o outro, mas não é convencer o outro a, digamos assim, a mudar o seu rumo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Digamos que você está discutindo sobre o aborto. Aí você é a favor e o danado é contra. Você vai pegar o seu texto e vai fazer com que esse cara que era contra passe a ser a favor. Aí convencer ele. Não é isso. Ele pode continuar do mesmo jeito, sendo contra e você sendo a favor. A única diferença é que o texto dissertativo, argumentativo, ele serve para quê? Para que você mostre a quem está lendo que a sua ideia, os seus argumentos, também são possíveis de se acreditar. Então, não é que eu vá mudar o comportamento dele, mas eu vou mostrar a ele, convencer ele que meus argumentos também são válidos. Eu tenho argumentos válidos, assim como os dele de ser contra. Eu tenho argumentos válidos de ser a favor. Então, é esse convencer. Não é convencer dele deixar de acreditar numa coisa e passar a acreditar no que você falou, não. Ok? Então, dissertar implica em discutir ideias. Então, discutir, confrontar essas ideias do ponto de vista expositivo, em que há a apresentação das ideias, apresenta só as ideias, ou do ponto de vista argumentativo, em que há o quê? A intenção de convencer acerca dessas ideias discutidas. Então, essa é a única diferença. Vamos ver já a diferença entre o dissertativo expositivo e o argumentativo. Mas o primeiro passo é esse. Dissertar não é falar sobre. Não é. Muitos professores dizem isso. Dissertar é o quê? Falar sobre algo. Não é falar sobre algo. Dissertar é reunir ideias que possam ser úteis para sustentar um argumento. Então, é reunir essas ideias, é confrontar essas ideias. Eu ser capaz de confrontar ideias e transformar o meu texto num texto bom de se ler e que tenha essa função de convencer mesmo, mostrar para o outro que meu texto ele é capaz sim de ser aceito, meus argumentos, ok? Então acaba essa história de o texto dissertativo é aquele texto que fala sobre alguma coisa. Então a dissertação pode ser de duas maneiras. A expositiva, que o objetivo principal é apresentar informações sobre um assunto. Onde é que eu encontro isso? Jornal. O jornal é um texto dissertativo expositivo. Ali ele está preocupado só em passar a informação, apresentar a informação.
Mas ele lá não vai dar a opinião dele. Ele está só passando. Passei a informação, pronto. É um dissertativo expositivo. O argumentativo aí sim, que é esse que vocês vão fazer na redação do Enem, para que ele serve? O principal objetivo é o quê? Defender um ponto de vista, que nós conhecemos como tese. Então, essa é a principal função do texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Defender um ponto de vista, defender uma tese, defender seu pensamento. Então, olha, para que ele serve também? Discute-se uma ideia, garantindo o quê? Um posicionamento e tentando convencer o outro disso. Enquanto que no texto dissertativo expositivo, eu não vou me posicionar, apenas vou informar o que eu estou vendo, o que eu vi, a informação passar, ela só me for informar, não vou me posicionar. O texto argumentativo já é o contrário. Eu vou ter que me posicionar contra, a favor ou em cima do muro. Então a principal função é essa, defender um ponto de vista. Se você vai defender um ponto de vista, é a sua posição. E vai tentar convencer o outro que essa posição sua é válida também. Por que não? Só tem um lado da história? Não, tem esse outro aqui. Ó. Eu posso mostrar que meu ponto é positivo também. Você não pode, eu posso mudar seu pensamento, mas pelo menos o respeito de você ler o meu texto e dizer assim, não, realmente ele tem razão, pode acontecer assim também, então pelo menos isso eu tenho que atingir quando eu falo de texto dissertativo argumentativo. Ok? Então muito cuidado. O de vocês, da redação, é dissertativo argumentativo. Vai ter momentos em que você vai trazer o dissertativo expositivo? Vai. Quando você vai trazer os dados, por exemplo, você só chuta os dados, jogou os dados lá de uma pesquisa, dissertativo expositivo. Mas aí que você faz só chutar esses dados lá, sua nota não vai ser lá tão boa. Mas quando você pega esses dados e argumenta em cima desses dados, para defender o seu ponto de vista, aí, cara, você vai lá no 200 pontos na competência 2. Porque você, além de trazer um conhecimento da outra área, né, sociocultural, você ainda fez uso produtivo. Então, simplesmente assim. Que é o dissertativo argumentativo. Ok? Mais um pouquinho aqui para a gente saber essa questão da diferenciar um ou outro. As características do texto dissertativo expositivo: conceituação e definição. É só conceito, definição. Conceito, definição. Onde eu encontro isso? Dicionário. Dicionário tem muito conceito. Definição, palavra tal, significa isso, isso e isso. Pronto, só isso. Comparação, apresentação de enumeração. Então tá lá, mostrando essas numerações. O dicionário é um exemplo disso aqui, que eu acabei de falar. Então, o expositivo, você está apenas expondo a informação. Já o dissertativo, olha o que ele diz aí, ó. Opinar, ou seja, tem que ter uma tese, uma opinião, um posicionamento. Então, no texto dissertativo argumentativo, eu tenho que me posicionar. Ah, professor, mas aí eu não sei me posicionar, aí tá ruim a situação. Então, eu tenho, pelo menos, sobre qualquer assunto que eu falar, no mínimo eu tenho que ter um posicionamento. Sou a favor, sou contra. Por isso que eu digo, não tem como você falar sobre o que você não sabe. Então, se você não sabe, como é que você vai ter uma opinião sobre o que você não sabe? É difícil, né? Mas tem a tese, a opinião, o posicionamento do autor, os argumentos, utilizados para quê? Para sustentar a tese. Está aí, ó. A chave está aí, esses argumentos. Os argumentos é que eles produzem esse texto dissertativo argumentativo. Se for só conceito, só comparação, não vai ser expositivo. Ok? Então, esses argumentos você utiliza e os fundamentos. Aí os fundamentos entra exatamente o que pega o pé de muitos alunos. O conhecimento sociocultural é a ampliação dos argumentos por meio de comprovação, de validação, a fim de que convencer o leitor. Então, a base é essa. Eu tenho uma opinião, essa minha opinião, só ela sozinha dá certo? Não dá certo. Então, eu digo assim, digamos que o tema aqui é questão da... Eu vou trazer o tema do ano passado, a democratização do cinema no Brasil. Então, minha opinião é que não há democratização no cinema no Brasil. Pronto.
Essa é a minha opinião. Já basta para me tirar nota boa? Não. Só opinião não basta. Então eu vou ter que utilizar argumentos para isso. Por que eu digo que a democratização do cinema no Brasil ela não existe? Vou dar os argumentos aqui. Cidade pequena não tem cinema. Pessoas de baixa renda não vão ao cinema. Os cinemas estão concentrados só nas grandes capitais. O público geralmente são pessoas de alta renda. Estão onde? Nos shoppings. Não é em toda esquina que você vira tem um cinema. Então esses são argumentos para sustentar a minha tese de que o cinema não é democrático do Brasil. Aí eu vou fundamentar esses argumentos. Aí sim, vou atrás de pesquisas, vou atrás de autores, vou atrás de historiadores que provem que eu estou certo, que provem que acrescentem esse meu pensamento de que o cinema não é democrático, junto com meus argumentos que eu dei, que isso tudo que eu estou falando, ele tem fundamento. Não só foi eu que pensei, não. Muita gente pensou dessa forma. Então essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E sempre convencer o leitor, mas eu botei de novo destacado. Não é convencer a ele pensar igual a mim. É apenas a ele dizer assim, realmente esse pensamento dele faz sentido também. Certo? Eu não quero mudar a opinião de seu ninguém. Eu quero apenas que a minha opinião também seja vista como válida. Alguém olhou, viu, realmente tem fundamento. Eu posso não compactuar com ele, mas tem fundamento que ele falou. Ele não está endoidando aqui, não. Não trouxe do mundo da lua, não. Ok? Então, essa é a grande diferença das duas dissertações. Dissertação argumentativa e dissertação expositiva. E aqui eu tenho um exemplo de um texto dissertativo. A Feira de Ceilândia te oferece o que quiser comprar. Este sapato, retrato, colar para te enfeitar. Isso aqui é um texto dissertativo argumentativo ou expositivo? Claro que é um texto dissertativo expositivo. Ele está só expondo a feira. Ele está só me dando a informação. Que ele tem lá. Tem peixe, tem sapato, tem retrato, tem colar. Isso é o que tem lá. Ele não disse que é bom, que é ruim, não. Ele apenas expôs, mostrou o que tinha. Se ele faz isso, dissertativo expositivo. Diferente desse aqui, ó, que é o dissertativo argumentativo. Ó. Nas grandes cidades do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheio de uma vida tão vazia. Então olhe só, como aqui ele já começa a mostrar argumentos para tecer ou sustentar a sua tese. Olha a tese dele aí, nas grandes cidades do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo. Está aí a tese dele. O medo nos leva a tudo. Mas ele vai sustentar. Como que é? Sobretudo a fantasia. Mas como é? Então está aqui, ó. Então erguemos muros. Olha, ele está argumentando. Ele nos dá uma garantia de que morreremos cheio de uma vida tão vazia. Esses são os argumentos que ele utilizou, né? Os argumentos aqui que ele utilizou, ó, daqui até o final do texto, para sustentar a tese dele, que é essa daqui, ó. O medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Pronto. Essa aqui é a tese dele. Que o medo leva a gente a tudo. Então, baseado em quê? Ele está aí, ó. Erguemos muros, que nos levam a pensar que nós temos uma vida tão vazia. Então, texto argumentativo, diferente desse, que é o dissertativo expositivo, apenas expondo. Agora, se ele colocasse aqui, a Feira de Ceilândia te oferece o que quiser comprar, peixe, sapato, retrato, colar para te enfeitar. Pois lá é um local muito bom, amplo espaço. Ó, já estou argumentando. Okay? Já transformaria esse texto em dissertativo argumentativo. Mas nesse caso ele é dissertativo expositivo. Okay? E esse dissertativo argumentativo, que é a tipologia que vocês vão utilizar na redação de vocês. A redação de vocês é um gênero textual, assim como outros. Onde é que eu encontro a tipologia dissertativa argumentativa também? No artigo de opinião, está lá. É um artigo de opinião, é um texto dissertativo argumentativo, onde você vai dissertar sobre um tema, né? Reunir ideias sobre esse assunto, sobre esse tema, confrontá-las, tentar argumentar para sustentar, dali você tira a sua tese, tentar argumentar para sustentar. Ok? E o texto preditivo.
eu vejo muitos alunos dizer que se narra é narrativo, mas não é não. Então, tem o narrativo, que realmente narra, né? Conta aquela historinha, tem verbos no passado, tem personagens, tem um tempo definido, tem a situação, tem presença de castelos, monstros, isso aí eu sei, é texto narrativo. Mas tem um texto preditivo. Então, só para mostrar que nem todo texto narrado ele é narrativo, até parece soar um pouco, digamos assim, cômico, né? Nem todo texto narrado ele é narrativo, mas é assim mesmo. Nem todo texto que não está apenas contando uma historinha ele é narrativo. O texto preditivo é um texto que pode, em algumas situações, ser confundido com um texto narrativo. Aí, ó, a finalidade desse tipo de texto é o quê? Apresentar previsões para o futuro. Eventos que irão ou poderão ocorrer acerca de alguma situação. A única diferença desse rapaz aqui para o texto narrativo é que o texto narrativo, os verbos são no passado. Aqui os verbos são no futuro. Onde é que eu encontro esse tipo de texto? Horóscopo. O horóscopo é um texto preditivo. Então, ele diz aí, ó, antes, ditivo, dito. O que é dito antes. Então, o que é dito antes, ou seja, de acontecer, prevê o futuro, as cartomantes. Previsão do tempo. A previsão do tempo é um texto preditivo. Mas ninguém me garante que vai acontecer aquilo não. Daquela forma não. Então o preditivo é dessa forma. Então usa verbos no futuro. Se você pegar o horóscopo, tá lá. Áries, que é o meu signo. O dia hoje será não sei o quê. Está narrando, né? Entre aspas. Mas é uma narrativa que não é a convencional que nós conhecemos. É um texto preditivo, porque ele está prevendo o futuro, o que acontecerá na minha vida. Okay? Então tem essa diferença. A única forma de achar é olhar os verbos. Se os verbos estiverem no passado, narrativo. Se os verbos estiverem no futuro, preditivo. Ok? E aqui só para descontrair no final da aula de hoje, né? Tem alguns aqui relíquias do Enem. O ser humano tem a missão. Aí o ser humano, como está escrito. O El Niño já provocou secas e enchentes calamitosas. A situação. O problema ainda é maior se tratando da camada de ozônio, tudo junto. Olha aí a boca quente. Não preserve apenas o meio ambiente, e sim todo ele. Enquanto isso, os outros, tudo baixo nível. O que é de interesse coletivo de todos nem sempre interessa a ninguém individualmente. Vamos deixar de sermos egoístas e pensarmos um pouco em nós mesmos. E os analfabetos nunca tiveram a chance de voltar outra vez para a escola. Ah, professor, mas aí, só para descontrair, mas isso aqui são fragmentos de redações anteriores de Enem. Ok? Se foi para gozação, não sei, mas estava lá. E com isso nós terminamos a nossa aula, né? Então vimos um pouquinho sobre a questão da produção de texto, o que é texto, o que é textualidade, os tipos de texto. Em outra oportunidade, a gente fala só sobre os gêneros textuais, e a prova de vocês ela é composta de gêneros textuais, e já vimos essa diferença entre gêneros e tipo, aprofundamos no tipo. Espero que tenha ficado claro essa questão da tipologia textual. Tipologia textual está presente nos gêneros. Tipologia é finita, eu conto, gênero infinito. Tipologia está associada diretamente à estrutura do meu texto. Então, vimos tudo isso e chamar a atenção para que vocês grifem aí, né, quando estiver fazendo os estudos de vocês, a anotação de vocês, chamar a atenção para o texto dissertativo argumentativo, que é o que vocês irão utilizar com mais frequência. No mais, valeu, cheiro no coração e até a próxima.